Vamos receber na noite de hoje a nossa irmã que vai falar sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Ana Karine, por favor. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor e luz. Cumprimentamos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E agradecemos ao nosso irmão Renato a paciência pela questão do banquinho, extremamente necessário para pessoas grandes como nós, nessa noite. Nós temos uma meia dúzia de colegas aí que necessitam deste banquinho. Gostaria já de, inicialmente, pedir a proteção dos espíritos para uma boa intuição e também para que auxiliem na manutenção da minha voz. E a vocês peço desculpas e paciência, porque eu estou afônica. Tive uma inflamação de garganta uma semana inteira. E hoje eu pedi à espiritualidade que me auxiliasse. E aí eles conseguiram segurar a minha inflamação, só que eu fiquei sem voz. Mas vamos lá, com fé nós conseguimos. Vamos começar com um pequeno trecho de um texto escrito pelo espírito Amélia Rodrigues. Só fazendo uma rápida apresentação para quem não a conhece. A última encarnação, onde ela tinha o nome de Amélia Rodrigues, ocorreu entre os anos de 1861 e 1926. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, quando o mundo teve a informação de que existia uma doutrina dos espíritos. Então a Amélia, ela é desta época e já desde muito nova, dedicada às questões relativas à doutrina espírita. E agora, como espírito, ela é uma trabalhadora incansável na divulgação da doutrina, principalmente no que tange a questão do conhecimento à luz do Evangelho de Jesus para a nossa compreensão. E só mais uma curiosidade, a Amélia Rodrigues, espírito, trabalha junto à falange de Joana de Ângeles, que é a coordenadora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E esse texto, ele foi psicografado pelo Divaldo numa sessão mediúnica na noite de 2 de fevereiro de 2019, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. É um texto longo, a gente suprimiu alguns pequenos trechos, que nos dizem assim: testemunhos à fé. Aderindo lentamente aos ensinamentos ricos de alegria e de progresso, as criaturas modificavam a conduta enquanto uma brisa de esperança espraiava-se por todo lugar por onde ele queimava com a chama do amor a erva má dos hábitos infelizes. A sociedade sempre apresentara os venturosos e os vencidos, os dominadores e os submissos, mediante a escravidão escancarada ou sob disfarces. Desse modo, marginalizados, os pobres e deserdados agora recebiam o pábulo, ou seja, o alimento, o sustento da verdade para terem diminuídas as suas penas. Não somente esses excruciados beneficiavam-se das inestimáveis pregações da Boa Nova, mas também cidadãos ricos e bem situados descobriam em Jesus o conforto e a segurança de que tinham necessidade. Todos os viadantes da indumentária carnal dependem dos valiosos tesouros da fé e da esperança, a fim de darem sentido à existência. Em consequência, cada dia era mais numerosa a multidão que acorria às praias
ou as praças por onde ele falava em Cafarnaum, bem como noutras cidades e aldeias. A sua voz era como uma brisa perfumada que beneficiava a própria natureza. Mães desesperadas com filhinhos enfermos, homens e mulheres mutilados no corpo, na alma, na existência, desvairados com transtornos emocionais e mentais, idosos abandonados e desiludidos, eram jovialmente socorridos e admoestados, ou seja, advertidos, a retificarem o seu comportamento, voltando-se para o dever e para a ordem. Tratava-se, sem dúvida, de uma revolução extraordinária, como antes nunca ocorrera. A sua figura, portadora de beleza ímpar, exudava ternura e compaixão, sem que qualquer que fosse o padecente jamais deixasse de receber a misericórdia que esparzia. Sempre gentil, atuando com respeito às leis e sem solicitar qualquer tipo de recompensa, Jesus era, naqueles dias, a felicidade que chegara às terras áridas de Israel. A sua voz branda alcançava a acústica do ser como uma sinfonia de bênçãos, e ninguém que a ouvia jamais lograva olvidá-lo. Irmãos, nós ainda vivemos 2000 anos depois numa sociedade que desagrega, onde falta compaixão, onde há ainda muita separação entre castas sociais, entre grupos, onde ainda não impera a caridade, o amor. Imaginem a essa época. E Jesus foi a figura ímpar, reveladora de uma nova verdade, de que nós éramos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos, de que éramos espíritos eternos e que Deus não era um Deus de justiça e de vingança, mas sim um Deus de amor, de benevolência, e que todos poderiam ser perdoados das suas faltas, dos seus equívocos, e que qualquer um teria a chance de reparar os seus erros e recomeçar. Era a revolução do conceito, a libertação de todos. E por isso mesmo não agradou a todos daquela época. A missão de Jesus é encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Ensina o Espiritismo, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pôde exprimir esse pensamento. E aqui está a relação entre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Nós podemos dizer que nós, espíritas, somos essencialmente cristãos, porque temos Jesus como nosso guia e modelo. Entendemos que Jesus foi o ser, o espírito mais puro que já encarnou, que já esteve entre nós. E ele é o nosso governador planetário. A sua doutrina, ela foi trazida a nosso conhecimento quando da sua encarnação e mesmo antes através dos profetas que anunciavam a boa nova, e ela é renovada com a chegada, com o advento da doutrina espírita. Há 167 anos, se as minhas contas não estão erradas, 1857, Kardec trouxe à luz da humanidade um esclarecimento novo,
através do lançamento do Livro dos Espíritos. E os ensinamentos que estão contidos em cada uma das questões do Livro dos Espíritos são um retrato de tudo aquilo que Jesus já tinha nos deixado. Só que, como fala este livro, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, Parábolas e Ensinos de Jesus, muito da fala de Jesus à época se dava por parábolas. O que eram parábolas? Eram histórias contadas que tinham a ver com o retrato daquela sociedade, para que as pessoas daquele tempo captassem e entendessem o ensinamento. Nem tudo foi dito e esclarecido, porque aquela época nós mesmos, talvez encarnados entre aqueles que ouviram Jesus, nós não tínhamos ainda compreensão necessária para entender a integralidade dos seus ensinos. E por que só agora chegamos a esse ponto? Por que a doutrina espírita ela é tão recente? O colega Renato está falando agora há pouco que está lendo a Gênese. A Gênese, que é o 5º livro do Pentateuco de Kardec. Temos ali Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. A Gênese traz, entre outras coisas, entendimento sobre a formação do planeta Terra, sobre a formação dos seres, sobre a formação da carne e do espírito. Como nós conseguiríamos entender isso há pouco mais de 200 anos atrás, se nesta época nem a teoria da evolução das espécies de Darwin ainda tinha sido lançada? A teoria da evolução das espécies foi lançada um pouco antes do Livro dos Espíritos. Então era necessário que a humanidade se desenvolvesse no conhecimento para que nós pudéssemos entender a mensagem no seu contexto amplo. Só que aqui nós não estamos falando exatamente da questão das ciências, porque nesta parte tecnológica do conhecimento da razão, nós estamos muito bem, a nossa sociedade evoluiu muito nesses últimos anos no que diz respeito à tecnologia, por exemplo, comunicação. E quando nós falamos no nosso último encontro do pássaro de duas asas, que é a nossa personificação, nós só voamos enquanto pássaros se temos as nossas duas asas desenvolvidas. Uma asa é a razão, a outra asa é o sentimento, ou seja, conhecimento e moralidade. O que falta para nós ainda alçarmos voo enquanto seres individuais e enquanto sociedade é exatamente o desenvolvimento da asa da moralidade. E é aqui que nós voltamos e nos mergulhamos nas questões dos ensinos do Evangelho de Jesus. E por conta disso, há um estudo relativamente novo que tem sido divulgado pela Federação Espírita Catarinense, através da Federação Espírita Brasileira, e Santa Catarina é pioneira na divulgação e no trabalho com este estudo, que é o estudo do Evangelho Rede Vivo. Muitas casas já estão implantando este estudo e a nossa começará com uma turma nova em março. Para todos aqueles que tiverem interesse, será um estudo aberto e mais informações nós passaremos um pouco mais para frente, mas vai ser lá depois do Carnaval que nós abriremos uma turma. E o que é esse estudo e a nossa fala de hoje? É voltar-nos ao que Jesus nos deixou através dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eu sempre inverto, através dos 27 textos e estudá-los sob uma nova ótica, buscar o seu conceito original pelos conhecimentos que a gente já tem hoje e pelo que a doutrina espírita nos traz de informação. E é um estudo maravilhoso. Quem já está fazendo em outras casas, quem já teve possibilidade, ele é um estudo que nos traz
um novo alento, uma nova forma de nós enxergarmos as coisas, de nós compreendermos a nós mesmos. E aqui nos diz: o Espiritismo tem por objetivo o esclarecimento e o progresso intelecto, moral da criatura, em seu inevitável avançar evolutivo. Por que inevitável? A lei do progresso é uma das leis de Deus. Nós estamos progredindo, mesmo que a passos lentos. Somos espíritos imortais e já tivemos diversas experiências, ora vivendo encarnados, como estamos agora, ora desencarnados na erraticidade. E nesse ir e vir, nós vamos adquirindo entendimento, conhecimento e desenvolvendo o nosso lado moral, diminuindo nossos vícios e aumentando as nossas virtudes. Então vamos nesse avançar evolutivo. Sendo assim, a moral evangélica é indissociável da doutrina espírita, pois que de tal maneira ambas são a mesma coisa, em que a ausência daquela eliminaria necessariamente a outra. O fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. E aqui, irmãos, abrimos um parêntese. A casa espírita, ela é uma casa de amor, de acolhimento. Quando nós adentramos a primeira vez as portas de uma casa espírita, ou de qualquer templo religioso, muitas vezes nós aqui chegamos porque nós estamos com alguma dificuldade. Pode ser um problema de saúde, um problema de família, um problema emocional, um problema psicossomático, enfim. E aqui nós somos primeiramente acolhidos. Esse é o primeiro papel da casa, acolhimento. Imediatamente ao acolhimento, o conforto, nós somos confortados. Nós somos recebidos no atendimento fraterno, nós recebemos um abraço na porta, sorrisos. Então nós somos confortados das nossas dores. Mas a partir deste ponto vem o principal papel da casa espírita e da doutrina espírita, que é a de esclarecimento. Nós somos orientados, nós somos informados, nos dão recursos através de palestras, através de livros, vídeos no YouTube, no Facebook, através de estudos que todas as casas espíritas oferecem, vários grupos de estudo. Nós somos esclarecidos o porquê que nós estamos aqui, o porquê que determinadas coisas estão acontecendo conosco, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E entre todos esses esclarecimentos que nós recebemos, um em especial, que é o que diz da nossa missão. Todos nós, irmãos, que agora estamos reencarnados, nós vamos vivenciar um período aí, 70 anos, 80, 90, 100. E nesse período, nós vamos passar por muitas provas, expiações, que num outro momento a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E nós temos um objetivo principal, que eu posso até separar, dividir em dois. Nosso principal objetivo é sair da atual encarnação quando for o momento, quando chegar a nossa hora de retornar à pátria espiritual, nós sairmos dessa encarnação melhores do que nós éramos quando nós aqui chegamos. Ou seja, subir uns degrauzinhos na nossa ascensão moral. E fazendo isso, nós fazemos também a nossa segunda missão. Nós não somos seres segregados, nós somos seres sociais.
A lei de sociedade é uma das outras leis de Deus. Estamos aqui falando das leis que constam lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. São lá 11, tem uma olhadinha. Tem a lei de liberdade, a lei de progresso, tem a lei de sociedade. Nós somos seres sociais. Então, além da nossa própria evolução, nós também temos uma missão de auxiliar a sociedade a evoluir. E não é modificando os outros, não é apontando o erro dos outros, não é olhando a trave no olho do teu irmão. É sim fazendo um esforço de autoaperfeiçoamento. No momento que eu melhoro, que eu percebo onde é que estão as minhas dificuldades, onde é que estão os meus equívocos, e procuro me corrigir e procuro melhorar. E mais do que isso, aplico a lei da caridade na sua plena concepção, indulgência, benevolência e perdão das ofensas. No momento que eu faço isso, eu me melhoro, eu me transformo, e eu melhorando, eu melhoro tudo que está à minha volta. Então essa é a nossa dupla finalidade. Se nós esperamos viver um dia num planeta regenerado, que é uma das promessas que estão sendo feitas a nós, que nós teremos um planeta Terra sendo um mundo de regeneração e não mais um mundo de provas e expiações, essa ascensão precisa acontecer. Não é um milagre, é um processo. Quanto tempo vai levar? Não sabemos. A psicosfera que envolve o nosso planeta precisa ascender em moralidade, em vibrações positivas. Quando todos nós, bilhões de seres encarnados e desencarnados que habitam esse orbe, quando todos nós ascendermos o nosso padrão vibratório, o planeta Terra ascenderá para o mundo de regeneração. Vai um tempinho ainda, mas a gente já viveu alguns milhares de anos, tivemos algumas milhares de encarnações, vamos ter mais algumas aí pela frente. O conhecimento espírita apenas alcança seu objetivo quando leva o espírito à transformação moral que o conduzirá naturalmente às obras da caridade sincera. E é o que nós estamos falando agora. Os princípios orientadores do Evangelho de Jesus direcionam-nos para a aplicação da lei de amor a Deus e ao próximo. São princípios desafiantes da mensagem cristã para todos nós, espíritos imperfeitos, que para superarmos esta dificuldade, precisamos nos empenhar muito, fazendo uso adequado da vontade, a fim de entendermos a simplicidade da qual a mensagem cristã se reveste, a limpidez e a lógica de suas ideias, livres de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. Aqui, irmãos, vamos fazer um pequeno parênteses, o tempo ainda nos permite. Aqui nós falamos da lei de amor a Deus e ao próximo. Já nos disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós ouvimos essa frase, sempre nós caímos naquele pensamento do amar ao próximo. E é fato, se nós queremos expressar a caridade no seu sentido mais amplo, nós precisamos aprender a amar o próximo. Mas às vezes a gente esquece da outra parte da frase. Como é que a gente vai aprender a amar o próximo se a gente não aprendeu ainda a amar a si mesmo? Se vocês olharem todos nós trabalhadores da casa hoje, nós estamos com esse símbolozinho aqui. Nós estamos, irmãos, no Setembro Amarelo. Muitos já devem ter ouvido falar. Setembro Amarelo é um mês que se trabalha várias ações voltadas ao auxílio de irmãos que estão passando alguma dificuldade emocional, psicológica, psiquiátrica.
E é um mês onde nós trabalhamos com muito empenho na informação para a prevenção do suicídio. Então, importante esse entendimento, irmãos. O suicídio, ele é uma ação extrema de alguém, de uma pessoa, de um espírito que está em profundo sofrimento. Mas nós precisamos fazer o que nós pudermos para evitar que isso aconteça. Com os nossos amigos, com os nossos parentes, mas antes e principalmente com nós mesmos. Nós achamos, porque somos espíritas e temos esclarecimento, que isso nunca vai acontecer conosco. Ledo engano, irmãos. Se nós estamos hoje encarnados no planeta Terra, é porque somos ainda espíritos imperfeitos num processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento. E por conta disso, além das nossas virtudes, nós ainda carregamos muitos vícios, muitas dificuldades. E isso só por isso, já nos mostra que nós somos perecíveis, nós somos sensíveis. Nós podemos cair a qualquer momento. Nós estamos bem, nós estamos frequentando a casa espírita, nós estamos inseridos num grupo de estudos, nós estamos inseridos num grupo de trabalho. Daqui a pouco acontece alguma coisa na nossa vida, como por exemplo, a perda de um ente muito querido, e a nossa estrutura, que era aparentemente forte, mas na verdade é frágil, ela desmorona. E ao desmoronar, nós nos sentimos entristecidos. A tristeza, ela é normal, só que chega um momento que essa tristeza passa do ponto. E nesse momento que a tristeza passa do ponto, a gente precisa perceber e a gente precisa aprender a pedir ajuda. A ajuda correta. Pode iniciar com alguém da nossa família, com alguém da casa espírita, de dizer: eu não estou me sentindo bem. É necessário o atendimento de profissionais da área, sim, psicólogos, psiquiatras. Não tenhamos medo ou receio de pedir ajuda. E a todos nós que estamos convivendo entre nós, aprender a prestar atenção no outro. Nós precisamos aprender a olhar nos olhos dos outros e, através da nossa intuição, perceber se aquele irmão, se aquela irmã não está bem. E perguntar: não está bem? Dá um abraço de conforto, oferece ajuda. Nós temos um trabalho maravilhoso que muitos aqui na nossa casa fazem, que é um trabalho de assistência por telefone a pessoas que ligam em desespero. É um trabalho que está sendo muito divulgado agora, muito difundido, né? Nós temos as irmãs aqui que fazem. É um trabalho importantíssimo. E nós, que estamos aqui do lado de cá, nós temos uma capa como se nós fôssemos invencíveis. E muitas vezes nós estamos passando por dores e sofrimentos e nós não temos coragem de dizer que a gente está sofrendo. Então isso é uma coisa importante também, a gente compreender que nós somos seres com tantas dificuldades como qualquer um. Então, irmãos, prestem atenção a si mesmo. Se aquela tristeza está um pouco exagerada, se ela já passou do ponto. Prestar atenção no outro, começando com as pessoas da nossa casa, da nossa convivência, da nossa família, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Às vezes a gente tem uma vida tão atribulada, tão corrida, que a gente passa desapercebido sobre esse tipo de questão. Mas a gente tem que ser mais atento. E esclarecer, irmãos, não de uma forma dura, mas de uma forma amorosa, explicando que o suicídio, que é uma ação extrema, ele prejudica muito o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, porque ele é o cometimento de um assassinato contra nós mesmos. Então nós precisamos não julgar, mas sim ajudar. E caso aconteça, acolher esse espírito com oração, com doação de amor, com pedido de auxílio da espiritualidade superior,
para que aquele irmão seja acolhido, seja amparado nesse momento tão difícil. Fechando esse parêntese, voltemos então à nossa conversa. Falamos então da questão da lei de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, só para concluir, busquemos na nossa vida aquilo que nos traz alegria, com boas companhias, boas leituras, procurar não se preocupar tanto com os nossos problemas, não focar tanto no problema e sim na solução do problema. E não esqueçam, temos que ter a responsabilidade pelos nossos atos, mas não devemos carregar culpa pelos erros que cometemos, e sim focar na solução desse problema. Se precisamos pedir desculpa para alguém, que façamos isso, que tenhamos as ações corretivas e que a gente sabe que Jesus já nos disse lá há 2000 anos atrás: levanta-te e anda, vá e não peques mais. E assim nós podemos, como nos diz Chico, talvez não voltar atrás e corrigir os nossos erros, mas recomeçar agora e fazer um futuro melhor para a nossa vida. Para vivenciarmos a mensagem do Cristo em espírito e verdade, é necessário absorver integralmente os seus princípios divinos. Não há outra saída. Dentro deste estudo do Evangelho Redivivo, já falamos do Espírito Amélia Rodrigues, um outro espírito de escola muito importante para essa busca dos ensinos de Jesus é Caibar Schutel. Essa edição aqui é um pouquinho mais antiga, já pedi para a nossa irmã Salete da nossa livraria conseguir a edição mais nova. Este livro, irmãos, ele foi lançado em 1929 e ele ainda hoje é usado para os estudos. Ele tem como título Parábolas e Ensinos de Jesus. Fazendo um rápido apanhamento de informações, Caibar Schutel nasceu em 1868, então assim como o Espírito Amélia Rodrigues, Caibar também nasceu pouco depois do lançamento da doutrina dos Espíritos, e já muito jovem, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele acabou se radicando na cidade de Matão, em São Paulo. Muito jovem, ele descobriu a doutrina espírita. De profissão, ele era prático de farmácia e depois ingressou na política, acabou sendo intendente do então novo município que estava se formando, que era o município de Matão. E a importância dele foi que, ao descobrir o Espiritismo e ao começar a estudar o Espiritismo, ele se entendeu espírita e atuou para a fundação da primeira casa espírita da região, que à época se chamava Amantes da Pobreza, e hoje ainda existe, se chama Centro Espírita O Clarim. Também fundou um jornal com o mesmo nome, em 1905, o Clarim. E depois ele foi o principal trabalhador que fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Teve uma vida dedicada não só como prático de farmácia, a aviar receitas e ajudar a muitos, e muitos que inclusive não tinham recurso para pagar pelo tratamento. Muitas receitas ele aviava de graça. E como espírito hoje, ele é um dos precursores desta busca do entendimento do Evangelho de Jesus. E deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas para falar sobre ele. Tem mais um detalhe. Hoje, por nada é coincidência, hoje chegou uma mensagem da Federação Espírita Catarinense com um boletim informativo. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever na página e mensalmente vem um boletim informativo digital. E aí eu passei rapidamente os olhos quando eu vi aniversário de Caibar Schutel. Só abri, havia um texto e há um vídeo de 20 e poucos minutos onde é contada a história de Caibar.
E uma de tantas informações muito interessante é que Caibar Schutel desencarnou numa tarde do dia 30 de janeiro de 1938. E naquela noite aconteceu uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica ele se manifestou através de um médium que ele conhecia, portanto, que tinha uma afinização. E ele pediu para que fosse colocado na sua lápide, porque ele ainda estava com seu corpo sendo velado. E ele pediu para que colocasse na sua lápide a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Era o testemunho dele para que todos soubessem que ele continuaria os seus trabalhos, e ele é hoje um dos trabalhadores mais afincos. E uma outra informação que eu também fiquei sabendo hoje, que ele é o dirigente de uma cidade espiritual chamada Colônia Espiritual Alvorada Nova. Assim como nós conhecemos muito do nosso lar, através do Espírito André Luiz, agora eu vou fazer as pesquisas, então no nosso próximo encontro eu vou conseguir trazer algumas informações sobre essa colônia espiritual. Esta colônia, ela é descrita, entre outras publicações, numa psicografia de Abel Gleiser, que faz um detalhamento, e também através do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que conta como é que funciona essa colônia. E aí, irmãos, para encerrar a nossa fala de hoje, alguns trechos de um dos textos aqui do livro do Caibar Schutel, que tem como título Nas Pegadas de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas estando ainda convosco, mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 25 e 26, e retrata exatamente o que é a doutrina espírita. A religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, tal como os homens a julgam, abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. A religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da campa. Onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada, a verdade e a vida se manifestam com todo o seu fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Não é a religião da morte, mas a da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas sim da felicidade. A religião de Jesus não é a da força, mas sim a do direito. Quando as multidões absortas se aproximavam do Mestre querido para ouvirem as suas prédicas ungidas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acenou com uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros dos seus infelizes irmãos o peso do madeiro infamante. Ao contrário, atraiu-os com olhares de piedade e em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos, para todos tinha uma palavra de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos e desanimados dizia: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado, foi arrasar todos os calvários. Ele foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Jesus não foi o emissário da espada,
o gladiador que leva o luto e a morte à família e à sociedade, mas sim o médico das almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor de Deus. Que essas palavras, irmãos, permaneçam em nossas mentes, em nossos corações. Que cada um de nós que veio aqui hoje receba tudo aquilo que veio buscar e de que necessita para a sua melhora, para a sua evolução. Que todos nós possamos voltar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passarmos uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próximo. Que assim seja.